Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e neste vídeo vou falar sobre o que é um espírito. Segundo o que nos diz a doutrina, então, na doutrina espírita, um espírito é a essência imortal de um ser que já foi encarnado na Terra ou em outros planos. Ele é parte do ser humano que sobreviveu à morte do corpo físico e continua a sua jornada evolutiva no mundo espiritual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos aqui encarnados, somos compostos por uma parte, neste caso aqui o nosso corpo físico, mas também temos dentro de nós o nosso espírito. Assim que pela situação de a morte física, quando acontece a morte física, o espírito sai, deslarga-se do corpo, é como se fosse um casulo onde ele vive, e ele segue então para o plano espiritual. Assim que o espírito se desliga do corpo físico onde ele esteve ligado, ele continua a sua jornada. É como se a vida continuasse, é como se não, a vida continua, mas continua de uma forma diferente, ou seja, o espírito continua o seu caminho, continua as suas aprendizagens, agora sobre uma forma de espírito e não com o seu corpo físico, onde ele esteve durante X tempo, porque esteve aqui para aprender também. Os espíritos não são todos iguais. Os espíritos são diferentes entre si, dependendo também do seu grau de evolução, das suas experiências e dos aprendizados que têm. Ou seja, um espírito, quando encarna, neste caso aqui, o meu espírito, tem um determinado nível de evolução. Eu posso, neste momento, estar a falar com vocês e vocês têm o vosso nível de evolução, que pode ser diferente do meu. A evolução de cada espírito depende também da sua aprendizagem, do seu caminho. Existem espíritos que têm mais tempo, existem espíritos que têm menos tempo, cada um tem a sua aprendizagem, o seu caminho. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, não é? Nós, quando o espírito encarna, neste caso aqui, num corpo material para poder aprender, ele tem como se trouxesse uma lista de trabalhos para fazer e de aprender, mas ele pode simplesmente não entrar por aí, não fazer esse caminho e simplesmente estagnar. Isto faz com que essa caminhada do espírito seja perdida nesta encarnação. Não querendo entrar aqui então numa explicação muito técnica e que podia se tornar um bocadinho difícil de ser compreendida, vamos então entender que o espírito é uma parte de nós, que temos aqui este corpo material, mas é uma parte como se fosse uma chama, como se fosse uma sombra, ou seja, está dentro de nós. Assim que nós vamos dormir, ele sai. Atenção que ele sai, mas existe sempre uma ligação. Isto porquê? Porque se não houvesse essa ligação, o corpo humano, neste caso aqui o corpo encarnado, morreria. Ele sai, ele vai ter as suas vivências, mas ele depois volta. Ele volta assim que é chamado para que possa novamente o corpo físico, ou seja, o casulo, a casa onde ele está, para que a casa, neste caso aqui o corpo também possa acordar. Mas é importante saber que o espírito faz parte do corpo. Ou seja, o espírito é uma parte que é eterna e o nosso corpo é uma parte que não é, ou seja, é uma parte que tem um X tempo de vivência. O espírito pode ser visto, ou seja, um médium que tenha a capacidade de vidência pode ver um espírito. Um espírito pode ser tocado, mas para isso é preciso que o médium tenha esses dons. Como eu já vos tinha dito, todos somos médiuns de alguma forma. Uns são médiuns mais ostensivos, outros são médiuns mais sensitivos, mas todos somos médiuns. O espírito, quando quer apresentar-se, ele consegue, através de um processo próprio, ele consegue materializar-se, mas reparem que ele não tem o corpo físico onde estava agarrado. Então ele vai arranjar uma forma, ele vai plasmar aquele corpo pelo qual ele quer ser visto. E atenção que ele quer ser visto, mas também pode permitir que seja tocado.
Em resumo, todos somos espíritos. Uns são espíritos encarnados, ou seja, neste caso aqui nós estamos encarnados, temos então este corpo, mas também existem irmãos que são espíritos que perderam o corpo e que estão numa vibração diferente, estão num plano diferente que não é fácil de ver. Existem muitas pessoas com essa capacidade de os ver, mas quando nós vemos como pessoas normais, com a capacidade de falar, de raciocinar, de ajudar. Pensem que os espíritos que, entretanto, perderam o corpo e que seguem o caminho não nos esquecem, eles não esquecem as pessoas que eles amam e que gostam, e de alguma forma eles tentam sempre ajudar. Amigos, agradeço uma vez mais a vossa presença aqui no canal, o vosso apoio a todo este trabalho, a toda esta equipe que está aqui. Agradecemos sempre as vossas sugestões, os vossos comentários e, acima de tudo, não se esqueçam que nós estamos aqui todos num processo de crescimento, e este processo é comum, tanto para nós como para vocês. Se houver alguma situação, alguma situação mais particular que queiram expor, podem entrar em contacto connosco por mensagem privada, que nós tentamos sempre ajudar. E, acima de tudo, não tenham medo. A espiritualidade é a nossa vida. Não tenham medo, amigos. Muito obrigado. Até a próxima.